Os fantasmas da guerra moderna. Homens que atravessam fronteiras sem bandeiras, sem identificação, sem existir oficialmente. Quando uma operação é perigosa demais para o exército, silenciosa demais para os fuzileiros e politicamente sensível demais para aparecer nos jornais, existe apenas um tipo de homem que pode ser enviado: os oficiais de operações paramilitares da CIA. Eles não usam uniforme, não recebem medalhas públicas, e se forem capturados, o governo simplesmente negará que eles existem. Hoje, você vai conhecer um dos trabalhos mais secretos do planeta. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA, possui inúmeras divisões escondidas nas sombras do poder americano. Mas existe uma pequena unidade, tão secreta que até dentro da própria agência, poucos sabem exatamente como ela opera. Os oficiais de operações paramilitares, conhecidos como PMOs, homens treinados para atuar atrás das linhas inimigas, em missões clandestinas, espionagem, sabotagem, assassinatos seletivos, resgates, guerra irregular e operações negras. Enquanto o mundo dorme, eles estão infiltrados em desertos, florestas, cidades em guerra, ou dentro de países onde oficialmente os Estados Unidos não estão envolvidos. E o mais assustador? Muitas vezes, eles trabalham completamente sozinhos. Os PMOs não são soldados comuns. Quase todos vêm das forças especiais mais brutais do planeta. Ex-SEALs, ex-Delta Force, ex-Rangers, ex-integrantes de unidades de operações especiais de elite. Mas entrar para uma tropa de elite militar ainda não é suficiente. Porque na CIA não basta saber atirar. Você precisa saber desaparecer. Esses operadores aprendem técnicas clandestinas de espionagem, recrutamento de informantes, infiltração, coleta de inteligência humana e manipulação psicológica, a chamada HUMINT, a inteligência obtida através de pessoas. E é aqui que a guerra muda completamente. Porque um míssil destrói um prédio, mas uma informação correta pode destruir um país inteiro. Os PM os operam em ambientes extremamente hostis, regiões dominadas por guerrilhas, territórios controlados por grupos terroristas, áreas de guerra onde nenhum governo consegue entrar oficialmente. Eles treinam tropas locais, financiam rebeliões, executam missões de sabotagem, coordenam ataques secretos e, em alguns casos, eliminam alvos considerados ameaças à segurança nacional americana. Tudo isso longe das câmeras, longe das manchetes, longe da lei tradicional da guerra. Dentro da CIA, esses homens fazem parte do chamado Serviço Nacional Clandestino, o braço invisível da inteligência americana. Uma estrutura criada para operar onde diplomatas não conseguem entrar e onde o exército não pode aparecer oficialmente. Porque quando uma operação falha, não existe coletiva de imprensa, não existe homenagem, não existe funeral militar televisionado. Existe apenas silêncio. E existe uma unidade ainda mais secreta, o lendário Centro de Atividades Especiais da CIA, talvez uma das organizações mais misteriosas já criadas pelos Estados Unidos. Segundo ex-operadores, essa unidade conduz missões que nunca serão reconhecidas oficialmente. Caçadas humanas, operações de captura, infiltrações em países hostis, missões diretas contra organizações terroristas. Tudo executado por homens treinados para agir sem deixar rastros. Mas não pense que esses operadores vivem apenas em combate. Parte deles integra equipes de resposta global. Grupos responsáveis por proteger agentes secretos americanos em zonas de guerra. Eles escoltam ativos de inteligência, protegem bases clandestinas, garantem a retirada de espiões infiltrados e fazem segurança em regiões onde um simples erro pode iniciar um conflito internacional. Imagine dirigir à noite em uma cidade destruída pela guerra, sem apoio,
sem uniforme, sabendo que, se algo der errado, ninguém virá resgatá-lo. Essa é a realidade desses homens. Mas talvez a parte mais assustadora seja o treinamento. Os PM. Os passam por aproximadamente 18 meses de preparação clandestina. Um processo brutal, mentalmente desgastante, fisicamente extremo. Eles aprendem vigilância, contra-vigilância, combate, infiltração, comunicação secreta, recrutamento de agentes, armamento, explosivos, sobrevivência e guerra irregular. Grande parte desse treinamento, segundo relatos, ocorre em um local lendário conhecido apenas como The Farm, a Fazenda, um centro secreto de treinamento da CIA na Virgínia. Um lugar onde operadores são transformados em fantasmas. E mesmo assim, pouquíssimos conseguem entrar. Os requisitos são absurdamente altos. Experiência militar extensa, capacidade psicológica acima da média, habilidade operacional comprovada, domínio emocional sob pressão extrema. Porque a CIA não procura apenas guerreiros. Ela procura homens capazes de viver uma guerra invisível.